Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada, dá pra chamar de rodada cheia, né? Tivemos muitos jogos rolando ontem, muitos jogos bons. Foi uma rodada cheia de estreias, né? Tivemos OG Anunoby estreando no New York Knicks, tivemos Quickley e RJ estreando lá no Toronto Raptors. Então, foi uma rodada boa, uma rodada interessante, e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se por acaso ainda não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. E se puder, compartilha também, né? Pega o linkzinho aí do vídeo, joga aí nos seus grupinhos no WhatsApp, Facebook, Telegram, que ajuda pra caramba no crescimento do projeto. Vamos lá, começando com Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. Na estreia de Quickley e de RJ Barrett, o Toronto conseguiu uma grande vitória para cima do Cleveland por 124-121, né? O Toronto fez um primeiro tempo muito bom, né? O Raptors conseguiu construir bem a sua vitória ali no primeiro tempo. O time foi para o intervalo com 67 pontos marcados e uma vantagem de 8 pontos. Na volta do intervalo, o Cleveland pressionou, né? O Cavs buscou ali a virada, só que o Raptors foi muito bem, né? O Raptors não deixou o Cleveland assumir o controle do jogo e, se segurando, garantiu a sua 13ª vitória na temporada, e o Cleveland sofreu sua 15ª derrota. Destaques do Toronto: Scottie Barnes e Pascal Siakam. Scottie Barnes terminou a noite com 20 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, mais uma ótima atuação do Barnes. E o Siakam, cara, deu aula ontem, né? O Siakam jogou pra cacete, 36 pontos com 5 de 8 de aproveitamento na bola de 3, né? Realmente foi uma masterclass do Pascal Siakam, que, né, é a bola da vez do mercado. Então é muito bom pro Toronto que o Siakam jogue bem, né? Porque aí, né, o Toronto consegue vender mais caro o Pascal Siakam, consegue, né, pedir mais pelo ala pivô. Pelo lado do Cleveland, destaques foram Donovan Mitchell e Caris LeVert. Donovan Mitchell terminou a noite com 26 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 4 roubos de bola. Ótimo jogo do Mitchell. E o Caris LeVert terminou com 31 pontos. Sobre as estreias de Quickley e RJ. Cara, os dois mostraram algumas coisas boas, mas também mostraram alguns probleminhas, né? Principalmente o RJ Barrett. O RJ meteu 19 pontos, né? Teve 6 de 12 de aproveitamento nos arremessos de quadra, pegou 9 rebotes, então assim, contribuiu bem. Só que ele cometeu 5 turnovers, velho. 5 turnovers é duro, hein? É duro para um cara que não é o ball handler primário do time, é muita coisa. Então, essa questão dos turnovers chamaram muita atenção. Já o Quickley teve um jogo mais limpo do que o RJ, foram 14 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola pro Quickley. Gostei muito da energia dele durante todo o jogo, né? Sempre botando velocidade, botando intensidade. Só que eu acho que em alguns momentos ele foi muito afobado. O Quickley, saindo do banco, ele lá em Nova York, ele não tinha muita obrigação de cadenciar o jogo, de controlar o ritmo. Quando ele saía do banco, a função dele, a missão dele era botar fogo no jogo. Em Toronto, sendo titular, ele vai ter que aprender a dar uma controladinha, a queimar um pouquinho mais de relógio. Eu acho que ontem, em vários momentos, ele pareceu meio afobado, tomou algumas decisões que, sabe, não foram as corretas, né? Em vez de passar a bola, tentou arremessar. Então, eu acho que o Quickley, ele vai precisar de um tempinho para se acostumar a ser titular, né? Porque a dinâmica do seu jogo muda totalmente quando você é reserva e quando você é titular. Reserva, você não precisa se preocupar em controlar o ritmo. Cara, você veio do banco, amigo, é para botar fogo no jogo.
Essa era a função do Quickley. Agora em Toronto, se ele se manter, né, como titular, se ele seguir sendo utilizado como titular, ele vai ter que pensar um pouquinho mais o jogo, vai ter que dar uma calmadinha. Obviamente, não pode perder essa explosão que ele tem, essa velocidade que ele tem, que é, né, a sua característica mais forte. Ele vai ter que escolher melhor seus arremessos. Ontem, por exemplo, 5 de 13 nos arremessos de quadra, 2 de 5 para 3. Então, ele queimou muita bola. Então, essas são as minhas críticas ao Quickley e ao RJ. O RJ, 5 turnovers, muita coisa, e o Quickley meio afobado e, né, tomou algumas decisões erradas. Só que, no geral, eu acho que foram estreias bem mais positivas do que negativas. Só que não foram estreias tão limpas como, por exemplo, a estreia do Anunoby lá em Nova York, que foi uma estreia limpíssima. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Seguindo, Houston Rockets e Detroit Pistons. O Houston, né, não teve muitas dificuldades para bater o Detroit jogando em casa. Houston meteu um 136-113, foi um jogo muito forte do Houston Rockets. Vale o destaque para o terceiro quarto da equipe, né? O Rockets meteu uma parcial de 47-25 no terceiro quarto, foi um verdadeiro atropelo. O Houston teve, né, ao seu favor um Cade Cunningham em péssima noite, né? O Cade jogou muito mal ontem, apesar das 10 assistências, foram 4 turnovers e um aproveitamento de 3 de 16 nos arremessos de quadra e 0 de 5 para 3. Então, foi um jogo bem ruim do Cade, o que facilitou ainda mais a vida do Houston, que teve um Alperen Sengun jogando demais, 26 pontos, 4 rebotes e 9 assistências. Jalen Green fez um jogo muito bom, 22 pontos e 5 bolas de 3. E eu queria destacar também o Fred VanVleet. Não foi uma atuação monstruosa do VanVleet, mas os seus 15 pontos e as suas 7 assistências foram bem importantes para a vitória do Houston. Houston conquistou sua 16ª vitória, volta a ter campanha positiva, campanha 16-15. Já o Pistons chegou à incrível marca de 30 derrotas na temporada. Ei, Detroit Pistons. Ei, Detroit Pistons. Mas não pode. O importante é não embalar 30 seguidas. Né? Pode perder 2, 3, 4, até 10 seguidas. Agora, voltar a perder 28 seguidas não dá, né, Pistons? Então, são 30 derrotas, mas pelo menos, né, venceu alguma, né? Venceu recentemente. O torcedor do Pistons pode pelo menos comemorar que o time encerrou aquela sequência péssima de derrotas. Claro que, né, num cenário ideal, isso não seria motivo para comemoração, mas vendo o jeito que está o Pistons, acho que dá para comemorar sim que o time conseguiu vencer recentemente. Uma coisa que é importante destacar, e é bem legal de enaltecer, é que ontem tivemos o primeiro duelo dos gêmeos Thompson, né? Aman e Alsar Thompson se enfrentaram pela primeira vez. E, cara, foi muito legal. Foi muito legal ver os gêmeos se enfrentando. Eu tenho certeza que a família dos dois deve ter ficado muito feliz, deve ter ficado muito orgulhosa dos meninos, porque, cara, são dois irmãos jogando na maior liga de basquete do mundo e se enfrentando, sabe? Então, deve ter sido uma alegria enorme para a família dos dois. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. O Aman acabou se saindo melhor no duelo, né? Além do time dele ter vencido, ele ainda jogou melhor do que o Alsar. Foram 12 pontos, 4 rebotes e 6 assistências para o Aman Thompson, enquanto o Alsar teve apenas 5. Mas quem saiu vencendo mesmo, quem saiu feliz mesmo, foi a família dos dois que, né, pôde ter o privilégio de assistir os dois meninos se enfrentando. Né? Eu não consigo nem imaginar o quão feliz a mãe desses dois deve ter ficado assistindo seus dois filhos jogando juntos, né? Juntos ao mesmo tempo separados, né? Mas jogando, né, na mesma quadra dentro da NBA. Deve ter sido uma alegria enorme. Vamos agora falar sobre Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Ontem tivemos mais um capítulo dessa rivalidade que, né, começou nessa temporada, né, uma rivalidade recente. As duas equipes se enfrentaram 4 vezes nessa temporada e, né,
tivemos o Indiana eliminando o Bucks na Copa da NBA, tivemos ali aquele jogo da treta do Giannis por conta da bola. Então, as duas equipes estão aí criando uma certa rivalidade. E ontem tivemos mais um capítulo e o Indiana voltou a vencer, né? O Indiana venceu pela terceira vez o Milwaukee Bucks nessa temporada. Venceu ontem por 122-113, graças a um ótimo jogo do Haliburton e a um excelente desempenho do banco, cara. O banco do Indiana ontem fez total diferença. Vou contar um pouquinho da história do jogo pra vocês. O Bucks, cara, começou a partida muito bem, né? O Bucks começou muito bem, né? Em um pouco mais de 6 minutos, o time abriu 19-5 e deu a sensação de que o Bucks iria conseguir uma vitória até tranquila, né? A impressão era essa, o Bucks estava dominando, só que o Haliburton, juntamente com o Mathurin, comandaram a reação do Indiana, né? O Indiana fechou bem ali o primeiro quarto e diminuiu a desvantagem para apenas 7 pontos. No segundo quarto, o Milwaukee Bucks perdeu totalmente o controle do jogo, né? O Indiana conseguiu virar o jogo ali no segundo quarto, depois de boas bolas do Toppin e do Aaron Nesmith. O Bucks conseguiu se ajustar, né? Conseguiu ali voltar a assumir a liderança. Fechou o primeiro tempo na frente, né? 62-56. Só que aquele jogo tranquilo, né? Que teve ali no começo do primeiro quarto, acabou, né? A partir ali do segundo quarto, o jogo virou loucura, né? O jogo virou loucura total e o Bucks não teve mais o controle do jogo em nenhum momento. No comecinho do terceiro quarto, o Bucks abriu uma boa vantagem, abriu 82-67. O Indiana estava com uma certa dificuldade de retomar o bom basquete. O Haliburton até estava pontuando bem, só que o resto do time estava meio perdido. Só que aí o Rick Carlisle, né, o treinador do Indiana, fez um ajuste simples, mas que acabou fazendo total diferença na partida. O que ele fez? Ele deixou o McConnell jogar mais tempo, né? O TJ McConnell, que é um dos jogadores mais subestimados da NBA, é impressionante como falamos pouco do TJ McConnell, ele estava bem no jogo, e aí o Carlisle, ele decidiu deixar o McConnell mais tempo jogando ao lado do Haliburton. E esse pequeno ajuste fez total diferença, né? Os dois comandaram, né, o Indiana, né, os dois dominaram ali o jogo e o Indiana conseguiu cortar a diferença para apenas 4 pontos no fim do terceiro quarto. Nos primeiros minutos do quarto período, a desvantagem acabou, né, a desvantagem esfarelou, o Indiana conseguiu virar o jogo com o Isaiah Jackson e o Milwaukee Bucks, cara, né, simplesmente não teve resposta pro TJ e pro Tyrese, né? O Haliburton marcou 7 pontos seguidos e colocou 7 de vantagem. E depois que o Miles Turner colocou 9 pontos de vantagem pro Indiana, o jogo acabou, né? O Pacers, com essa vitória, chegou a 18 na temporada, campanha 18-14, e o Bucks sofreu sua 9ª derrota, mas segue tendo a campanha maravilhosa de 24 vitórias e 9 derrotas. Só que na série contra o Indiana, o Bucks tá sendo simplesmente amassado. 3 derrotas pro Indiana na temporada, hein? Ih, Milwaukee Bucks. Achamos o anti-Milwaukee Bucks? O Indiana é é a criptonita do Bucks? Até o momento, é o que tá aparecendo, né? Destaques do Pacers. Haliburton, 26 pontos, 9 rebotes e 11 assistências, flertou com o triple-double. TJ McConnell foi importantíssimo para a vitória, 16 pontos e 9 assistências. E o banco do Indiana foi espetacular, cara. Dos 122 pontos que o Indiana marcou na partida, 70 vieram do banco, velho. 70 vieram do banco. É muita coisa. É muita coisa. Pelo lado do Bucks, destaque positivo foi o Giannis, 30 pontos, 18 rebotes e 11 assistências para ele, triple-double para Giannis Antetokounmpo, e o destaque negativo foi o Damian Lillard. O que jogou mal o Damian Lillard ontem foi brincadeira, hein? 3 de 16 nos arremessos de quadra e 1 de 9 para 3 pontos. Jogou mal, hein? Jogou muito mal o senhor Damian Lillard.
Bom, seguindo aqui, vamos falar agora sobre a vitória protocolar do Denver Nuggets para cima do Charlotte Hornets, né? Na volta de Aaron Gordon depois, né, daquele acidente assustador, né, com o cachorro. O Aaron Gordon voltou e o Denver venceu com tranquilidade o Hornets por 111-93, cara. Foi um jogo bem tranquilo pro Denver, né? O Denver controlou o jogo do começo ao fim. Vale destacar o excepcional terceiro quarto que o Denver fez, né? O Denver meteu uma parcial de 40-17 no terceiro quarto. Foi realmente um amasso. E com essa vitória, o Denver chegou a 24 na temporada e o Hornets chegou a 24 derrotas na temporada. Destaques do Denver: Jamal Murray, 25 pontos para ele, bom jogo do Jamal. Michael Porter Jr. entregou 22 pontos e pegou 8 rebotes. O Aaron Gordon, no seu retorno, ele jogou 25 minutos e entregou 10 pontos. Eu acho que, levando em consideração o que ele passou, né, o susto que ele passou, tá de bom tamanho, né? 10 pontos em 25 minutos depois de ser atacado por um cachorro, acho que tá bom pro Aaron Gordon. E o Nikola Jokic, numa noite tranquila, numa noite preguiçosa, conseguiu um duplo-duplo de 13 pontos e 11 rebotes. Phoenix Suns e Portland Trail Blazers. O Phoenix Suns encarou o Portland sem Kevin Durant e venceu com uma certa tranquilidade, 109-88. O primeiro quarto do Phoenix não foi muito bom, né? O Phoenix não foi bem no primeiro quarto, só que a partir do segundo quarto o Suns dominou completamente, né? Depois de uma parcial de 35-18 no segundo quarto, o Phoenix foi para o intervalo na frente e no terceiro quarto, depois de colocar uma parcial de 31-14, o time acabou com a partida. Essa foi a 18ª vitória do Phoenix Suns. Phoenix Suns tem campanha 18-15 e a 23ª derrota do Portland Trail Blazers. Destaques do Phoenix: Beal e Nurkic, né? O Bradley Beal teve uma das melhores atuações com a camisa do Phoenix Suns, foram 21 pontos para ele, e o Nurkic teve mais um jogo bem completo, 18 pontos, 7 rebotes e 5 assistências para o pivôzão Jusuf Nurkic. Vamos lá, últimos jogos, hein? Utah Jazz encarou o Dallas Mavericks e, em clima de vingança, o Jazz deu uma surra, 127-90. Por que eu digo que teve clima de vingança? No comecinho de dezembro, no dia 6 de dezembro, se eu não me engano, o Dallas enfrentou o Utah Jazz e sapecou um 147-97, cara. O Dallas amassou o Utah, né? Foi um atropelo. E ontem o Jazz devolveu a surra, né? 127-90. Foi um jogo extremamente dominante do Utah Jazz. O Utah humilhou o Dallas. A verdade é essa, o Dallas não conseguiu fazer nada. E o grande nome do Utah Jazz ontem foi o Jordan Clarkson, né? O Jordan Clarkson terminou a noite com 20 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Foi o primeiro triple-double de um jogador do Jazz desde 2008. Desde 2008, um jogador do Jazz não conseguiu um triple-double. E o Jordan Clarkson conseguiu ontem, e detalhe, vindo do banco, o que torna esse triple-double ainda mais impressionante. Além do Clarkson, eu acho que vale o destaque para o Walker Kessler, né? O Kessler, saindo do banco, pegou 10 rebotes e deu 4 tocos, cara. O Kessler ontem foi bem importante. Pelo lado do Dallas, o destaque vai para o Luka, que mesmo numa noite atípica, numa noite ruim, ele entregou 19 pontos e 14 assistências. Essa foi a 15ª vitória do Utah Jazz, que está aí numa ascensão, acho que dá para chamar assim. São 15 vitórias e 19 derrotas para o Jazz. E foi a 15ª derrota do Dallas Mavericks, 19-15 de campanha. Os últimos 2 jogos aqui, meus amigos, vou só passar por cima desses dois, porque durante a madrugada eu já falei sobre esses 2 jogos. Começando com o Knicks e Minnesota, no jogo que marcou a estreia de OG Anunoby com a camisa do Knicks. O Knicão venceu o líder do Oeste por 112-106, né? O Minnesota começou bem o jogo, né? Colocou ali uma parcial
de 32-23 no primeiro quarto, jogou super bem. Só que no segundo quarto, o New York Knicks assumiu o controle da partida. O Julius Randle teve uma produção fantástica no segundo quarto e o Knicks foi para o intervalo vencendo por 61-49. No terceiro quarto, o Knicks chegou a abrir mais de 20 pontos, né? O Knicks teve um domínio completo ali no terceiro quarto, só que o Minnesota conseguiu reagir, né? No quarto período, o Minnesota, né, buscou ali a remontada entre Edwards, jogou muito bem ao lado do Karl Anthony Towns. A desvantagem chegou a cair para 4 pontos no quarto período, só que graças ao Julius Randle, muito bem, muito produtivo no final do jogo, o Knicks garantiu a sua 18ª vitória na temporada e fez o Minnesota sofrer sua 8ª derrota. Destaques do Knicks: Julius Randle, 39 pontos e 9 rebotes, grande jogo do Julius Randle. Jalen Brunson, numa noite menos scorer, né, uma noite pouco pontuadora aí do Brunson. Ele entregou apenas 16 pontos, só que ele teve uma noite muito boa como playmaker, né? Foram 14 assistências para o Jalen Brunson. E não tem como não falar da estreia do Anunoby, né? O Anunoby, como eu falei no começo do vídeo, teve uma estreia super limpa, né? Jogo maravilhoso, 17 pontos com 7 de 12 nos arremessos de quadra, 3 de 6 no perímetro, um plus-minus de mais 19, grande atuação defensiva. Cara, foi um jogo impecável do Anunoby. Eu não tenho um A pra criticar o Anunoby, cara. Jogo limpo, mostrou tudo que ele consegue fazer, mostrou o seu impacto defensivo, mostrou que consegue impactar no ataque também. Estreia limpa e eu tô bem otimista com o Anunoby jogando em Nova York. Pelo lado do Minnesota, destaque vai pro Anthony Edwards com 35 pontos e pro Karl Anthony Towns com 29. Ontem acabou faltando um pouquinho de coletivo pro Minnesota, né? Gobert, McDaniels, Mike Conley não jogaram bem e acabou que fez falta, né? Acabou fazendo falta para o líder do Oeste. E o último jogo, vou só passar por cima também, Clippers e Miami, né? Na volta de Kawhi Leonard, depois de 4 jogos fora, o Clippers venceu Miami por 121-104, né? O Heat não teve o Jimmy Butler e acabou fazendo uma falta danada. Apesar do Miami ter começado melhor o jogo, né? O primeiro quarto do Heat foi bem bom. O time venceu a parcial por 12 pontos, né? O Kevin Love, Duncan Robinson foram muito bem ali no primeiro quarto. Apesar do bom começo, o restante do jogo foi meio que de domínio do Clippers, né? O segundo quarto do Clippers foi excelente. Kawhi, James Harden foram muito bem e graças a bolas de 3 do Powell e do Paul George nos últimos segundos, o Clippers foi para o intervalo na frente. E no terceiro quarto, a defesa do Clippers amassou, né, o Miami. Né, o Miami não teve resposta para a defesa do Clippers. O Clippers forçou muitos turnovers e capitalizou muito bem em cima. Venceu a parcial por 36-27 e abriu 10 pontos de vantagem. E ali no quarto período, o Clippers precisou de 7 minutos para resolver o jogo, né? Depois de boas bolas do Kawhi e do Harden, o Clippers abriu 21 pontos e acabou com a partida. Essa foi a 20ª vitória do Clippers na temporada, campanha 20-12, e o Miami sofreu sua 14ª derrota, campanha 19-14. Destaques do Clippers: Kawhi Leonard voltou muito bem depois de 4 jogos fora. O cara entregou 24 pontos, 6 rebotes, 5 assistências e 4 roubos de bola. A impressão que deu foi que o Kawhi não ficou nem um dia parado. Impressionante como ele jogou bem. Coletivamente, as coisas funcionaram ali no Clippers. 5 jogadores tiveram dígitos duplos de pontuação, 58,8% de aproveitamento nos arremessos. A defesa foi muito bem, com 10 roubos de bola. Então, foi um jogo muito bom do Clippers, que vive um momento muito bom na temporada. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos do Clippers, né? O time tá jogando bem. Pelo lado do Heat, destaque vai pro Bam Adebayo. 21 pontos e 15 rebotes. Foi um dos poucos que se salvaram no jogo, né? O Tyler Hero não foi bem, 4 de 13 no field goal. Kyle Lowry entregou apenas 8 pontos. Então, o Bam Adebayo foi meio que um dos únicos assim que conseguiu jogar bem. Se você quiser uma análise mais aprofundada desses dois jogos, de Miami e Clippers, e de Knicks e Wolves, tem vídeo aqui no canal, tá bom?
Meus amigos, é isso. Vou encerrar aqui o resumo da rodada. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que é muito importante, ajuda demais no crescimento. No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não tem, recomendo que assine e usando esse link você consegue todos esses benefícios. E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.